Olá, eu sou Osiris Janete, sou acupunturista, prescritor de fitoterapia chinesa e também sou professor de acupuntura e fitoterapia chinesa. Então, hoje nós vamos falar aqui da história da medicina chinesa para a gente entender o que significa o tratamento de Covid por esse sistema médico, por esse sistema de medicina, porque é muito diferente da nossa visão ocidental de doenças, de patologias, de formas de tratamento. Aquela coisa da acupuntura que parece uma coisa maluca, sim, é maluca para os nossos olhos ocidentais, mas ela só vai ganhar significado se a gente compreender e conseguir enxergar aquilo que a medicina chinesa olha e o que erigiu ela, aquilo que sobre o que ela se construiu. Para isso, nós vamos conhecer um pouco da história, que é uma história longa. Vocês, deixa eu ver. Então vamos conhecer a história da medicina chinesa, que tem um início mais ou menos com a história da cultura chinesa ou da nação chinesa. Isso vai acontecer num período entre 2.900 a 2.700 anos antes de Cristo, ou seja, isso mais ou menos há quase 5.000 anos atrás, correto? Alguns mitos, algumas figuras são importantes desse período. Um deles é essa pessoa que vocês estão vendo, que é o Xi, e ele é considerado o fundador da medicina chinesa. Tá? Entre outras coisas, ele é considerado a pessoa que responsável pelo surgimento da escrita chinesa também. E deixa eu ver. Nessa mesma época dele, aparece uma figura mítica que não se sabe se existiu ou não, mas ele é considerado o deus da agricultura. A ele existe uma referência muito grande na medicina chinesa, que seria praticamente o pai da medicina chinesa. É uma figura tão importante que você, quando vai para a China, na região em que se diz que ele era originário, você vai encontrar estátuas dele. Essas estátuas, mais ou menos do tipo das estátuas do Padre Cícero, que a gente tem aqui no Brasil, como uma homenagem, né, à sua história, à sua importância. Disse que ele ensinou o chinês o que era comida, o que era veneno e o que era remédio. É uma história muito bacana porque ele faz isso comendo, experimentando as substâncias. Diziam que ele experimentava até 90 e poucas ervas por dia e algumas vezes ele se envenenava e o que ele tinha que fazer era tomar um antídoto. E, inclusive, ele estabelece por volta de 360 ervas, né, o que são comidas, o que são remédios. Isso é válido até hoje, tá? As que são remédios, por exemplo, elas sofreram um acréscimo e um detalhamento em termos de uso, de função e outras classificações, mas a base está ali muito bem respeitada ainda. E então diziam que ele ia experimentando, que ele tinha uma característica divina, seria o abdômen de vidro, o estômago de vidro, ou seja, ele comia e conseguia ver o que estava acontecendo, né? E decidia, olha, isso aqui é importante para isso aqui faz mal. E numa dessas, quando ele se envenenava, ele tomava o antídoto. É, dizem até que o motivo da morte dele foi uma vez que ele está fazendo isso, experimentando e não consegue tomar o antídoto e acaba falecendo. É uma história bem intrigante e é uma referência importante para a gente começar a conhecer qual a base da medicina chinesa. Aí nós vamos ter uma outra figura mítica chamado Huang Ti, que é traduzido como o Imperador Amarelo. Essa figura ela é muito importante porque é creditado a ele a primeira organização dos conhecimentos da medicina chinesa. Aí, principalmente, a noção de canais, dos chamados meridianos, das patologias,
das causas das patologias, a noção de saúde, o registro e organização da acupuntura, como ela deve ser usada, é, existem até receitas. Essa organização dele vai virar o famoso livro O Imperador Amarelo. Embora os registros escritos, as pesquisas indicam que eles vão acabar numa época bem posterior a isso, mas é a essa figura que se acredita. Inclusive, o famoso livro Imperador Amarelo, ele é registrado em forma de uma conversa entre ele, o Imperador Amarelo, o Huan Ji, e um discípulo, o Bo, né, em que um pergunta e o outro responde, como sendo uma forma de transmitir aqueles conhecimentos. Por volta já perto da era cristã, entre 200 a.C. e 220 depois de Cristo, se imagina que foi escrito, registrado de maneira escrita. Lembra do Shenlong, daquela figura que comia os alimentos para ver se era comida, o que era? Pois bem, isso vira uma compilação de ervas baseado no seu conhecimento por volta dessa época. Uma compilação escrita em que é registrado as características e funções e empregos das ervas, né? Essa é a primeira compilação de matéria médica da medicina chinesa. Depois disso, né, mais ou menos por volta de 200 depois de Cristo, mas é dentro do mesmo período, nós vamos ter uma outra publicação importante chamada Shan Han Luan. Vamos falar dela depois, mas devido a essa figura importante, que era um médico da época, chamado Shan Han Zabin Lun, ou também Jiang Junjin, e ele é importantíssimo porque é a primeira organização metódica da prática clínica da medicina chinesa, baseada principalmente em ervas, mostrando qual a composição das fórmulas, porque a medicina chinesa se baseia muito na mistura de ervas, não necessariamente de uma só, né? A maioria esmagadora das vezes são misturas que se misturam para quê? Para potencializar, para evitar efeitos colaterais e para especializar a ação dela, torná-la mais específica para o problema que a gente está querendo lidar. E isso acontece com esse senhor que, na verdade, ele faz uma compilação do que já existia. Lembra que eu falei do Imperador Amarelo? Pois é, ele é um dos estudiosos desses clássicos. Pessoal, eu não vou falar de todos os livros, todas as publicações, são muitas, tá? E eu tenho que me conter aqui, mais ou menos, para a gente entender a importância do conhecimento da medicina chinesa e o que ela pode agregar para a gente nessa época de Covid. Então, o Jiang Junjin é uma pessoa que vai trabalhar com esse conhecimento, organiza, indica na prática clínica como é que deve ser trabalhado, quais os perigos, quando você incorre nos perigos, quais os sintomas para você identificar e o que você tem que fazer de correção. E ele, inclusive, aperfeiçoa um critério de patologias que já é anterior a ele, mas além de refazer esse critério, ele aumenta o detalhamento com alguns acréscimos que aumenta em muito a precisão e a capacidade de tratamento. A importância dele é tão grande que 40% das fórmulas clássicas, que são aquelas fórmulas chamadas de magistrais, elas são feitas já pré-fabricadas hoje em dia e você encontra à disposição. Quando você quer tratar um problema, você olha, qual fórmula pode lidar com essa questão? Aquela lá. Então eu já vou na farmácia e encontro ela pronta. Isso acontece em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Tá? Muitas dessas fórmulas são fabricadas aqui no Brasil também. A gente encontra importadas, mas as outras são fabricadas no Brasil e a matéria-prima é importada. Tá? Por quê?
precisa de um rígido controle sobre isso. Então, essa figura faz um trabalho desse nível, dessa altura, já nessa época, e ele gera uma das linhas médicas existentes na medicina chinesa. Existem outras linhas, assim como nós temos também ocidentalmente, né? A ortomolecular, homeopatia e tal e tal. Na medicina chinesa nós vamos achar alguns desdobramentos disso, mas é uma linha muito importante e é uma referência de texto básico para a formação das pessoas que estudam medicina chinesa ou acupuntura na China. É complicado a gente falar medicina chinesa porque ela envolve vários ramos, né? E a acupuntura é uma delas, e quando a gente fala acupunturista, as pessoas parece que não se ligam nisso, tá? Mas nós vamos ter também, por volta dessa época, um outro famoso médico chamado Huatou, e era um grande cirurgião na época. Entre outras coisas, ele desenvolveu a anestesia e a respiração boca a boca. Tá? Ele desenvolveu muito mais que isso, mas por curiosidade. E é interessante porque assim, ele era um grande cirurgião, né? Deixou muita informação, infelizmente muita coisa não ficou registrado. Então a gente tem acesso pela herança que ele deixou com as pessoas que estudaram com ele, com o registro de outros médicos, tal. E é uma figura importantíssima, né? Deixa eu ver se eu... Ah, tá, eu coloquei aqui, por exemplo, para acupuntura ele também descobre uma linha de pontos chamada Huatuo Jiati, que são pontos laterais à coluna vertebral e que tem vários empregos importantíssimos, né? É uma referência muito importante para quem é acupunturista. Nós temos também, né, posterior já, um pouco posterior a essa fase desses autores, mas começando já por volta de 220 a.C., quer dizer, um período maior, algumas coisas se desenvolvem na China, que é a ideia de quarentena mesmo, para evitar que um contágio se espalhe, para conter a expansão de alguma doença contagiosa. Olha aí, tá vendo? Nós vamos ter o desenvolvimento de tratamento da febre tifoide, da malária, da varíola, da hanseníase e da cólera. Para a gente começar a lembrar que a medicina chinesa vai muito além de equilibrar as energias. A acupuntura é da medicina chinesa, tá? Então, é lógico que não existe só uma forma de lidar com essas doenças. Como eu falei, a medicina chinesa engloba a parte de herbário, a parte de acupuntura, que é conjugada com a moxa-bustão. São dois sistemas importantes para o tratamento, que é o calor e o aço, né? A gente tem as massagens, tem os movimentos da onde vai derivar o Lian Kun, o Qigong. O Qigong tem uma pequena divisão. A Qigong tem uma ligação muito grande com respiração, tá? E nós vamos ter também os movimentos, as massagens, a respiração. E a dietoterapia, que é uma coisa que já se delineia nessas épocas também. Tá? A alimentação vista como sendo para prevenir doenças e para colaborar no tratamento de doenças. Às vezes, ela é parte importante do tratamento. Essa questão da varíola, ela é tão importante, apesar dela, o seu tratamento já ser desenvolvido já por volta de até 500 depois de Cristo, mas em torno de 1400, ela é desenvolvida na China primeiro sistema de vacinação. E isso é importante e acaba chegando até na Europa, tá? Dentro da medicina chinesa. É um fato notório. E
também nessa fase, em torno dessa época, se desenvolvem cirurgias, tratamento de oncologia, tratamento para sífilis. Esses tratamentos são mais sistematizados. Tá? E na fase de 1700, 1600 e pouco, a gente tem o desenvolvimento da forma de tratamento das chamadas doenças quentes. Existe até uma discussão que esse tipo de doença já era previsto no livro do Zhang Junjin, tá? Porque se diz que corresponde a uma das etapas de agressão dos patógenos. Quando a gente fala patógeno, a gente tem duas características: patógenos de frio e patógenos de calor. E isso se refere mais ao tipo de sintoma e o tipo de estrago que esses patógenos vão causar no organismo. Essa classificação é importantíssima para a gente ter resultado no tratamento dessas doenças que eu listei aqui, entre outras, tá? Não se resume a isso. Nós vamos ver um pouco mais detalhado isso na hora de discutir o tratamento, a diferença da medicina chinesa para a ocidental.